Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao evento virtual SciTalks, Ideias que Aprimoram o Supremo. Nesta edição, nosso convidado é o professor associado da Faculdade de Direito do Recife e procurador do Estado de Pernambuco, Dr. Leonardo Carneiro da Cunha, que irá palestrar sobre o tema Novo Regime Jurídico dos Precatórios. O professor Leonardo é advogado, consultor jurídico, professor em cursos de graduação, mestrado e doutorado. Concluiu seu doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e possui pós-doutorado pela Universidade de Lisboa. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, da Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo e do Comitê de Arbitragem, o doutor Leonardo Carneiro da Cunha atua com ênfase em Direito Processual Civil, principalmente nos seguintes temas: processo e direitos fundamentais, estabilidade da demanda, segurança jurídica e direito intertemporal, justiça de massas, causas repetitivas e fazenda pública em juízo. A moderação desta edição do SciTalks será feita pelo Dr. Pedro Júlio Salles de Araújo. O Dr. Pedro é assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal, possui doutorado em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela Universidade de São Paulo, com estágio de pesquisa doutoral na Universidade de Münster, na Alemanha. É mestre em Direito, além de especialista em Direito Tributário pela Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. Neste evento, os participantes poderão enviar perguntas que, de acordo com o tempo disponível, serão respondidas ao final da exposição. As questões deverão ser encaminhadas pela ferramenta de perguntas e respostas da videoconferência, identificada com a sigla QIA, e serão repassadas ao moderador ao longo do evento. Para fazer a abertura deste SciTalks, convidamos a coordenadora de pesquisa judiciária substituta do Supremo Tribunal Federal, senhora Bruna de Bem Esteves, que tem a palavra. Boa tarde a todas e a todos. Para nós do Supremo Tribunal Federal, é uma honra poder receber nessa tarde, em mais uma edição do programa SciTalks, o professor Leonardo da Cunha e o Dr. Pedro Júlio de Araújo, dois qualificados juristas que, com a sua experiência acadêmica e profissional que possuem, agregarão muito ao debate sobre esse importante tema, que é o novo regime jurídico dos precatórios. Em nome do Dr. Alexandre Freire, secretário de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação da STF, que está em compromisso institucional representando o Supremo e por isso não pôde estar presente, agradeço aos convidados e também ao cerimonial, à equipe da Coordenadoria de Pesquisas Judiciárias e à equipe da Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação pela organização desta edição do SciTalks. Desejo aos nossos convidados e a todos que nos acompanham um excelente evento e devolvo a palavra ao mestre de cerimônias. Obrigada. Convidamos o Dr. Pedro Júlio Salles de Araújo para iniciar a moderação deste SciTalks com a temática Novo Regime Jurídico dos Precatórios. Dr. Pedro, o senhor tem a palavra. Boa tarde a todos e todas que nos assistem hoje. Primeiramente, eu gostaria de iniciar agradecendo à presidência do Supremo, nas pessoas do secretário de Altos Estudos, bem como da doutora Bruna de Bens Esteves, pelo convite de estar aqui hoje mediando esse evento, né? Eu destaco a importância do trabalho que vem sendo realizado pela presidência e pela secretaria, que muito tem aproximado o tribunal da academia e da sociedade, né? Possibilitando a formação de espaços de diálogos e reflexões como esse de hoje. O SciTalks tem se mostrado um importante ambiente de interação com diversas palestras relevantes, abordando temas atuais para a corte e para a sociedade. Entre os vários eventos já realizados, né, cumpre destacar, sem prejuízo de estar limitando pela questão do tempo, mas assim, cumpre destacar a palestra do professor Fred Didier sobre cooperação judiciária nacional, a palestra do professor Luiz Guilherme Marinoni sobre zona de penumbra do STF e do STJ, a palestra da professora Tereza Rudalvin sobre precedentes obrigatórios, modulação dos efeitos das decisões, né? A palestra do professor Walter Schwenker sobre a nova lei de improbidade administrativa. Todos esses eventos, eles constam na página do Supremo, no YouTube, eles podem ser acessados a qualquer tempo, e recomendo a todos a assistir, porque realmente são diálogos muito importantes, não só para a corte, não só para a academia, mas para a sociedade como um todo, né? Como já destacado pelo currículo do professor Leonardo, ele é uma autoridade no assunto de hoje, né, sobre o debate do novo regime de precatórios,
E a sua obra, A Fazenda Pública em Juízo, é uma referência para todos aqueles que estudam. Eu tive a oportunidade de conversar com o professor Leonardo antes e deixar aqui o registro da importância da obra dele, inclusive para a minha formação enquanto jurista, né? Eu tenho certeza que a palestra de hoje ela vai acrescentar muito no debate em torno do novo regime jurídico dos precatórios, né? E eu gostaria de lembrar a todos aqueles que nos assistem de fazer as perguntas por meio do QIA, né? Essas perguntas vão ser repassadas para nós e vamos formulá-las ao professor Leonardo no curso do debate. Mas antes disso, eu passo a palavra ao professor Leonardo para que ele possa expor o tema de hoje e desde já agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar dialogando com ele. Muito obrigado, Pedro. Queria agradecer o convite da presidência do Supremo Tribunal Federal para estar aqui. É uma satisfação, uma honra para mim. Agradecer ao doutor Alexandre Freire pelo convite, agradecer a doutora Bruna Esteves por representá-lo e fazer a apresentação aqui. É uma satisfação dividir essa bancada virtual, né, com Pedro D'Araújo, que vamos ter aí, enfim, depois da exposição, um debate e um diálogo interessante sobre esse assunto, que é um assunto difícil de acompanhar, porque o precatório é um tema que deveria ser estável e, ao longo de muitos anos, tem sido um tema objeto de muitas mudanças, de emendas constitucionais, muitas delas casuísticas, né? Quando parece que a situação vai se estabilizar, há sistemático descumprimento, gerando a necessidade de reajuste ou reacomodação normativa para uma tentativa de rearrumar o problema da dívida pública, né, dos entes públicos decorrentes de condenações judiciais. Então, o tema, que é exatamente o dos precatórios, e como todos nós sabemos, o precatório ele é muita coisa ao mesmo tempo, né? Ele é uma ordem de pagamento que os juízes pedem para que o ente público adimpla ou cumpra com a obrigação a que foi condenado. Ele é também uma autorização, né, de inserção daquele valor no orçamento para que seja pago durante a execução orçamentária do respectivo período financeiro. E é também um procedimento administrativo, né, que tramita junto ao tribunal. E todos sabemos que o precatório ele precisa, né, cumprir uma ordem cronológica, ou dizendo de uma forma mais popular, é uma fila, né, uma fila que tem que ser cumprida. E como qualquer fila, aqueles que têm prioridade podem passar à frente, né? Então, e essa fila e essa ordem cronológica ela é cumprida a partir de um marco temporal. Então, a Constituição, quando foi promulgada, todos sabemos, os precatórios deveriam ser inscritos até o dia 1º de julho de determinado ano, para que o pagamento se desse até o final do ano seguinte. Então, o artigo 100 da Constituição, que regula o precatório, ele foi, desde 1988, quando a Constituição foi promulgada, estabelece como um momento definitivo para a inscrição naquele período, né, até 1º de julho. E a primeira mudança, nós estamos aqui reunidos para tratar do novo regime do precatório, das mudanças que foram levadas a efeito agora em 2021, né, foram 3 emendas constitucionais que alteraram mais uma vez o regime de precatórios. Tivemos aí a emenda 109, a 113 e a 114. E, especificamente, a primeira mudança que eu destaco veio com a emenda constitucional 114 de 2020 e de 2021, que foi destinada a alterar essa data. Então, os precatórios que deveriam ser inscritos até 1º de julho, eles agora são inscritos até 2 de abril. Então, houve um encurtamento, pelo menos nesse primeiro momento, né? Depois tudo ficará regularizado. Então, os precatórios devem ser inscritos agora até 2 de abril. Evidentemente que essa mudança de data só alcança as inscrições a partir de 2021. Os precatórios que foram inscritos até 1º de julho, né,
a partir de 2022, melhor dizendo. Os precatórios que foram inscritos até 1º de julho de 2021 estão inscritos e devem ser pagos ou cumpridos a partir da execução orçamentária, desde aquela inscrição feita até 1º de julho de 2021. Mas agora, em 2022, o prazo para inscrição de precatório já passou, né? Já passamos do dia 2 de abril e até 2 de abril de 2022 foram inscritos os precatórios para serem pagos a partir do próximo ano de 2023. Então, essa é uma primeira mudança que precisa ser destacada. Essa data, esse marco temporal foi alterado, impactando aí na ordem cronológica de inscrição dos precatórios. Mas há uma mudança mais significativa que diz respeito ao regime especial para pagamento de créditos de precatório de estados, do Distrito Federal e de municípios. Percebam que esse regime especial ele se destina, me permitam a insistência, a estados, Distrito Federal e municípios. Ele não se aplica à União. Então, mas para que compreendamos isso, é preciso lembrar um entendimento firmado, consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e que os requisitos para pagamento de precatórios estão todos os requisitos para que os precatórios sejam pagos, eles devem estar previstos na Constituição. Não é possível, e esse é um entendimento afirmado e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, é de que não é possível que a legislação infraconstitucional estabeleça requisitos adicionais para pagamento de precatórios. O que cabe às normas infraconstitucionais é sistematizar, estruturar o procedimento, melhor organizar as regras que dizem respeito à inscrição e processamento do precatório, mas as normas infraconstitucionais não podem, não se permite que elas agreguem novos requisitos para além daqueles já fixados no texto constitucional. Então, partindo dessa premissa, eu queria lembrar de uma emenda constitucional lá de 2009, já faz tempo, na emenda constitucional 62, ela acrescentou ao artigo 100 da Constituição 2 parágrafos, foram os parágrafos 15 e 16. E esses parágrafos 15 e 16, acrescentados pela emenda constitucional 62, eles delegaram ao legislador infraconstitucional a possibilidade de criar um regime especial para pagamento de precatórios de estados, do Distrito Federal e de municípios. E aí eu queria reafirmar que tal possibilidade não alcança ou não alcançou, nem alcança os precatórios da União, só o dos estados, do Distrito Federal e de municípios. E o objetivo desse regime especial foi justamente o de viabilizar o pagamento de precatórios que estão vencidos há anos e que não haviam ainda sido pagos lá em 2009 por estados, pelo Distrito Federal e por municípios. E o que é que exatamente estabeleceram esses parágrafos 15 e 16 do artigo 15? Eles estabeleceram que, independentemente das normas constitucionais que estão em vigor, que já estavam desde então em vigor, que seria possível que uma lei complementar poderia estabelecer um regime especial para pagamento de créditos, de precatórios, volto a dizer, de estados, Distrito Federal e municípios. E esse regime especial ele estaria vinculado à receita corrente líquida do ente federativo. Então, também era possível fixar forma, prazo de pagamento, enfim, um regime especial para tentar viabilizar ou facilitar o pagamento. Digamos assim, com as devidas aspas, seria uma espécie de recuperação judicial, se assim a gente pode dizer isso, mas só para fins didáticos, seria uma espécie de recuperação judicial para os estados, Distrito Federal e municípios. Esse regime especial, como eu disse, deveria ser instituído por lei complementar, mas aí a lei poderia demorar ou não ser editada e então foi estabelecido um regime transitório. Enquanto não fosse editada a lei,
essa mesma emenda constitucional 62, ela acrescentou ao ADCT da Constituição, né, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Então, ela acrescentou um artigo 97. O artigo 97, ele criou, enquanto não fosse editada essa lei complementar, esse regime especial para pagamento de precatórios de estados, do Distrito Federal e de municípios. E esse regime especial, que foi autorizado nos parágrafos 15 e 16 do artigo 100 e editado provisoriamente ou transitoriamente pelo artigo 97 do ADCT, eles foram questionados no Supremo Tribunal Federal. Duas ações diretas de inconstitucionalidade foram propostas. Na verdade, tem uma terceira, mas nesse primeiro momento eu destaco as ações diretas de inconstitucionalidade 4357 e a 4425. Então, nessas duas ações diretas de inconstitucionalidade, ao julgá-las, né, ao apreciar e julgá-las, o Supremo entendeu que o parágrafo 15 do artigo 100 seria inconstitucional e o artigo 97 do ADCT também seriam inconstitucionais. Também seria inconstitucional. Então, não deixou de haver, melhor dizendo, a partir do julgamento dessas duas ADIs, né, a 4357 e a 4425, deixou de haver aquele regime especial instituído pelo artigo 97 do ADCT da Constituição. O Supremo entendeu que esse regime é inconstitucional porque ele viola a ideia central do Estado Democrático de Direito e infringe aí as garantias do livre acesso à justiça, algumas garantias fundamentais do processo, né? Não só o livre acesso à justiça, mas também o devido processo legal, a coisa julgada e a própria duração razoável do processo. Então, o processo se estenderia por um tempo muito longo, imprevisível até, né? Porque o regime especial dependeria da receita corrente líquida, era um percentual que era destacado cada mês, e desse percentual pagavam-se parte dos precatórios, outra parte deveria aguardar um eventual deságio, enfim. Era um regime que não apresentava um ponto final, um horizonte. Então, isso terminava afetando a própria duração razoável do processo. O Supremo, nesse mesmo julgamento, ele determinou uma espécie de modulação de efeitos, permitindo que alguns estados já tinham se estruturado para pagar desse modo, então determinou que esse regime especial durasse por 5 anos, enquanto houvesse uma reestruturação para não adotá-lo mais. Então, houve a modulação de efeitos, e esses 5 anos deveriam ocorrer até 2016, né? Até 1º de janeiro de 2016, ficaria aí mantido esse regime. E, como eu disse, porque isso poderia gerar uma grande dificuldade, já que houve aí uma estruturação a partir desse regime. Então, quando ele foi proclamada a sua inconstitucionalidade, o próprio Supremo verificou a necessidade de modular os efeitos dessa inconstitucionalidade. Diante da inconstitucionalidade proclamada pelo Supremo, foi editada uma nova emenda constitucional. Foi a emenda constitucional 94 de 2016. Então, em 2016, editou-se a emenda constitucional 94, que acrescentou ao ADCT da Constituição vários dispositivos. Foram acrescentados os artigos 101 a 105. Então, esses dispositivos todos foram acrescentados ao ADCT. E aí me permitam um parênteses que eu terminei não dizendo, para que nós compreendamos o regime atual de precatórios e as mudanças levadas a efeito pelas emendas constitucionais 109, 113 e 114, é preciso que nós tenhamos esse contexto, né, contextualizemos essa situação toda, porque algumas das mudanças feitas pelas últimas emendas constitucionais são alterações a essas alterações a que me refiro agora. Então,
vejam que é uma sucessão de emendas, na inconstitucionalidade de uma vem uma outra, ou no não cumprimento do regime de uma vem uma nova para estender ou reajustar, rearrumar, e vivemos aí essa sucessão de emendas constitucionais em torno desse assunto. Então, como eu ia dizendo, a emenda constitucional 94 de 2016, ela acrescentou os artigos 101 a 105 ao ADCT da Constituição e estabeleceu um outro regime especial para pagamento de precatórios. Pagamento de precatórios por estados, pelo Distrito Federal e por municípios. Então, os estados, o Distrito Federal e os municípios que em 25 de março de 2015 estivessem em mora com o pagamento de seus precatórios, poderiam beneficiar-se desse regime especial. E, mais uma vez, ficou estabelecido que esse regime especial não seria aplicável à União, porque a União, tradicionalmente, na história das constituições, nunca deixou de pagar os precatórios. Só houve um pequeno atraso há alguns anos para que houvesse um reajuste nas contas públicas, não houvesse um déficit tão grande, mas não há um histórico de inadimplência da União. Então, o regime especial ele não se aplica à União. Ele é um regime que se aplica, esse que está, volto a dizer, nos artigos 101 a 105 do ADCT da Constituição. Esse regime especial se aplica apenas aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios que preencham essa hipótese prevista lá já no artigo 101 do ADCT, que a partir de 25 de março, ou em 25 de março de 2015, está em mora com o pagamento de seus precatórios. Então, os estados, o Distrito Federal e os municípios, que em 25 de março de 2015 estivessem em mora com o pagamento de seus precatórios, eles deveriam adimplir esses débitos até 31 de dezembro de 2020, que estamos em 2022, né? Já vimos que esse período já passou. Mas, enfim, então esses débitos deveriam ser quitados ou adimplidos até 31 de dezembro de 2020. E esse adimplemento era feito por depósitos mensais, na conta especial do respectivo tribunal, a partir de um cálculo lá que os dispositivos fazem, de 1/12avos, de percentual das receitas líquidas correntes, a correntes líquidas, enfim, apuradas no mês anterior. Então, tem lá toda uma explicação de como deveria ser esse cálculo. E inclusive, o artigo 101 do ADCT tem lá uns parágrafos que explicam o que é receita corrente líquida para fins do regime especial, o que é que deve ser considerado, e 50% daqueles recursos que vão sendo acumulados, eles se destinam a pagar os precatórios em sua ordem cronológica de apresentação, respeitadas as preferências de créditos alimentares e aquelas outras preferências relativas à idade, ao estado de saúde, à deficiência. Então, o outro 50% é destinado a um pagamento, digamos que, como é que eu diria, é uma espécie de leilão ao contrário. Então, os credores apresentam junto ou perante os juízes auxiliares de conciliação de precatórios uma espécie de oferta de deságio. Eu aceito receber 40% a menos, ou 50%, 60%, para, com isso, poder receber com prioridade, poder, usando uma linguagem mais coloquial, para poder furar a fila e receber com esse desconto, com esse deságio. Então, adotado o regime especial, não poderia haver, pelo texto constitucional, não pode haver sequestro dos valores destinados ao pagamento do precatório. Então, esses depósitos que são feitos mensalmente, eles não podem ser objeto de sequestro. E tudo isso concentrado no Tribunal de Justiça, que deve administrar o pagamento, fazendo aí as liberações sucessivas. Então, percebam, só relembrando que
esse regime especial voltou a ser previsto, né, pela Emenda Constitucional 94 de 2016. Mas passou o ano de 2020 e o pagamento não foi feito. Então, foi editada uma nova emenda constitucional em 2000, foi a emenda constitucional 99, na verdade, ela já prevendo que não seria feito pagamento, né? Porque a emenda constitucional 99 é de 2017, ela não instituiu um novo regime, ela só modificou aquele da emenda constitucional 94. O que foi que ela fez? Ela, além de aprimorar alguns detalhes, primeiro ela alterou o prazo de 2020 para 2024. Então, os estados, Distrito Federal e municípios que estivessem em mora lá em 25 de março de 2015 deveriam adimplir os seus débitos até 31 de dezembro de 2024. Então, o regime especial mantém-se em vigor. Mas houve uma alteração. A correção desses valores passou a ser feita pelo IPCAE, né, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, né, assim que se chama essa sigla IPCAE. Então, o que houve com a emenda constitucional 99 foi o aumento do prazo. O prazo para pagamento que deveria ser até 2020 foi estendido até 2024. Então, essa foi a mudança que se implementou com a emenda constitucional 99. E agora, em 2021, né, mais recentemente, foi editada a emenda constitucional 109. A emenda constitucional 109 de 2021, ela mudou mais uma vez o prazo do regime especial de precatórios. Os estados, o Distrito Federal e os municípios que lá em 25 de março de 2015 estavam em mora com pagamento de precatórios, deveriam pagar até 31 de dezembro de 2024, agora devem pagar até 31 de dezembro de 2029. Então, percebam que o que o Supremo julgou nas duas emendas, nas duas ações diretas de inconstitucionalidade aqui mencionadas, né, a 4357 e a 4425, está se repetindo. O Supremo disse que era inconstitucional a instituição de regime especial porque isso ofendia a coisa julgada, o devido processo legal, a duração razoável do processo, mas o problema se repete com novas emendas constitucionais. Então, se havia dificuldade ou se ofendia a duração razoável do processo, o devido processo legal, a coisa julgada, estender até 2020 e estender até 2029. Né? Então, houve uma ampliação desse prazo, desatendendo o que o Supremo já decidiu nas ADIs 4357 e 4425. Então, a emenda constitucional 109 estendeu esse prazo, né, essa vigência. E o artigo 102 do ADCT ganhou um parágrafo 2º, ou teve a redação do parágrafo 2º alterado, para dizer que, não consegui reproduzir aqui na tela, mas eu vou ler para vocês. Ele diz que as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para fins do disposto no parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. Então, o constituinte derivado procurou apresentar uma espécie de compensação. Se, de um lado, ele estendeu o prazo para de implemento até dezembro de 2029, por outro lado, ele ampliou a prioridade dada a idosos, a doentes e a deficientes, né, que essa prioridade iria nos créditos alimentares
de valor até 3 vezes o limite máximo para requisição de pequeno valor. Esse detalhe, esse valor foi aumentado para o quíntuplo, né, do limite fixado para RPV. E a emenda constitucional 109 manteve, né, o IPCA como índice de correção dos precatórios, ampliando, como eu disse, o prazo do regime especial para 2029. Queria lembrar mais uma vez que esse regime especial não se aplica à União, ele foi instituído apenas para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios. Então, só recapitulando, os estados, o Distrito Federal e os municípios, que em 25 de março de 2015, então, especificamente para eles, né, estados, Distrito Federal e municípios, que em 25 de março de 2015 estavam em mora no pagamento de seus precatórios, eles devem, até 31 de dezembro de 2029, saldar seus débitos vencidos, né, incluído os que se vencerem nesse período, né, até 2029, eles devem saldar tudo, e tudo deve ser atualizado pelo IPCAE. Então, e isso deve ser feito mediante depósitos mensais, numa conta especial vinculada ao Tribunal de Justiça local, e cada valor mensal equivale a 1/12 do percentual sobre suas receitas correntes líquidas, enfim, há todo um cálculo lá previsto. Então, há um depósito compulsório mensal, que é feito numa conta especial vinculada ao Tribunal de Justiça, e o tribunal vai liberando até 50% desse valor, né, para pagar os precatórios que estão inscritos, né, e respeitada a ordem cronológica, as prioridades, e, enfim. Então, essa é a primeira, quer dizer, a primeira mudança que eu destaquei foi a alteração da data, né, de 1º de julho para 2 de abril, né, e a outra mudança que veio agora com a emenda constitucional 109 foi a do regime especial de precatórios para estados, Distrito Federal e municípios, né, que passaram a ter o prazo até o final de 2029 para pagar, né, e houve, então, também a manutenção do IPCAE como índice de correção desse regime especial. Então, essa foi a mudança aí implementada pela emenda constitucional 109. Mas há uma outra regra, ou uma outra questão muito importante, e essa se restringe ao âmbito federal. Aqui, o limite de gastos, né, é algo que se aplica apenas para os precatórios da União, não para os precatórios de estados, Distrito Federal e municípios. É o chamado limite de gastos. É o limite de gastos com o pagamento de precatórios, né? E essa regra, ela está no artigo 107 do ADCT da Constituição. O artigo 107 do ADCT, né, do ato das disposições constitucionais transitórias, ele estabelece limites individualizados para as despesas primárias de entes federais, né? Ou, sendo mais específico, de entes e órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário da União. Então, até o fim de 2026, ficou estabelecido, na verdade, o ADCT prevê aí esse limite individualizado para todos os órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário da União, e a emenda constitucional 114, né, que é também de 2021, ela acrescentou um novo artigo ao ADCT, o artigo 107A, né, o 107-A, estabelecendo que até o fim de 2026, esse limite deve ser observado com o valor equivalente ao valor das despesas de 2016. Então, percebam, o volume de gastos que a União teve em 2016, salvo engano, foi de 46 bilhões. O precatório, né, desse ano é de 90 bilhões. Então, a União vai pagar metade. E a outra metade vai ficar
para o ano seguinte, né? Então, isso me parece que entra também, né, no que o Supremo já decidiu nas ADIs 4357 e 4425. Nós teremos aí, né, um impacto na duração razoável dos processos, né? A parte que receberia esse ano vai receber até 2026, com risco de não ser pago e vir nova emenda constitucional para alterar. Então, haveria aí um problema na duração razoável, no devido processo legal, na coisa julgada. E eu arrisco dizer que há um problema do outro lado do balcão também, me permitam essa expressão. Porque um dos princípios fundamentais da administração pública, como sabemos, é o princípio da moralidade, e uma das suas variantes é o princípio da economicidade. Não só em termos de moralidade, mas também de economicidade, e isso vai gerar um acúmulo de despesa, ou, para usar uma linguagem mais vulgar, uma bola de neve, que vai vai transformar isso em algo inviável, né? Então, é preocupante que esse limite de gastos tenha sido alterado para levar em conta o volume de despesas do exercício 2016, né? E de lá para cá houve uma série de condenações da União que estão justificadas aí na própria emenda constitucional, nas emendas 113, 114, que vai ficar claro aqui quando chegarmos nesse momento da explicação. Então, estamos aqui diante desse tema da limitação de gastos de precatórios da União. O que é que isso quer dizer? Que até 2026, os precatórios da União e dos demais entes federais devem ser pagos observando esse limite, né, do valor de despesas pagas em 2016. Na minha análise, essa interpretação é controversa. Na minha análise, não se inclui nesses limites os créditos de RPVs, por conta da redação de um próprio parágrafo do 107A, que faz menção ao parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição, que é exatamente o dispositivo que faz menção aos débitos de pequeno valor. Então, ao fazer essa menção, na minha interpretação, os créditos de RPV estão fora do limite de gastos. Também estão fora do limite de gastos, né, as despesas destinadas ao pagamento porque, né, o precatório agora também pode ser utilizado, vou dizer de outra forma, nós vamos ver isso. O precatório também, o crédito de precatório, ele já era possível isso, e isso se reforçou com essas novas emendas constitucionais. Ele pode ser utilizado como moeda de pagamento. Eu posso utilizar um crédito precatório para adimplir um débito parcelado ou escrito em dívida ativa. Eu posso usar um crédito precatório para comprar um imóvel público, né? Se o ente público que me deve resolver desafetar aquele bem e pôr à venda, eu posso usar o meu crédito precatório e adquirir. Eu posso também pagar uma outorga de delegação de serviço público, adquirir participação societária ou adquirir direitos que foram postos à venda pelo ente federativo, participar da aquisição de uma privatização. Enfim, eu posso usar o precatório como moeda de pagamento, né? Inclusive em contratos de partilha de petróleo. Enfim, houve um aumento, né, um estímulo ao uso de precatório como moeda. É uma forma da União se desonerar também, né, do volume de gastos com precatórios. Mas também não se inclui, e isso está muito claro, na própria emenda constitucional, porque essas emendas constitucionais, elas também é um problema, a gente precisa ter cuidado nisso em termos de compreensão da emenda, porque ela não se restringiu a alterar dispositivos da Constituição, há dispositivos dentro da própria emenda, né? Artigos que geralmente a emenda, o artigo tal da Constituição passa a ter a seguinte redação, ou está revogado o artigo qual da Constituição. Além de fazer isso, a emenda constitucional 114, ela tem dispositivos
que trazem regras próprias ali, não se restringindo a alterar ou acrescentar dispositivos ao texto constitucional. Então, o artigo 4º da Emenda Constitucional 114, ele diz que também não se inclui nos limites de gastos da União os precatórios decorrentes de demandas judiciais relativas ao Fundef. Né? O Fundef, nós sabemos, é o Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação, né? Do ensino fundamental e valoração do magistério. E há várias demandas que foram propostas por estados e municípios ao argumento de que os recursos não foram repassados adequadamente ou de forma integral, e a União foi condenada a pagar essas diferenças a vários estados e municípios. E aí o artigo 4º da Emenda Constitucional 114 prevê que deve ser pago aí no primeiro ano 40% desse valor, no segundo 30% e no terceiro 30%, e que esses valores não se incluem nos limites de gastos. Então, terminou sendo bom isso, porque só esse volume de gastos, talvez, só eles, os precatórios seriam destinados só para pagá-los, porque os valores realmente são altos, isso poderia inviabilizar o pagamento de outros precatórios. E também está claro lá na Emenda Constitucional 114 que pelo menos 60% dos valores relativos a esses precatórios, né, que dizem respeito ao Fundef, 60% deverão ser repassados aos profissionais do magistério. É vedada a incorporação na remuneração, eles não podem incorporar, mas eles receberão na forma de abono, né? Inclusive os aposentados e pensionistas devem receber esses valores, né? 60%, pelo menos 60% desses valores devem ser destinados a eles. Então, e o pagamento, então, o que é que acontece? Diante do limite que foi estabelecido até 2026, então haverá créditos que não serão pagos. Então, imagine o seguinte, daquele ano, dá um exemplo hipotético aqui, imagine que foram inscritos 20 precatórios, na prática são muito mais, mas só para nós raciocinarmos. Imagine que foram inscritos 20 precatórios e o 12º já alcançou o limite. Então, esses 12 serão pagos e os outros 8 que ultrapassaram o limite vão ficar para o ano seguinte. Mas eles vão ficar para o ano seguinte com prioridade. Eles vão ser pagos com prioridade porque, né, o parágrafo 8º do artigo 107A do ADCT, ele estabelece que deve ser observada a ordem cronológica, né, e esses precatórios que excederam o limite, eles foram inscritos antes, né, daqueles do ano vindouro. Então, observada a ordem cronológica e a prioridade, né, aquelas prioridades, né, de natureza alimentar, de idade, de doença, de deficiência, enfim, elas também devem ser observadas. Então, aqueles 8 precatórios que ficaram, né, para o ano seguinte, nesse nosso exemplo dos 20, serão pagos com prioridade, primeiro, os alimentares de idosos, deficientes ou doentes, cujo valor, né, seja até aquele montante lá, né, aquele teto que é estabelecido. Depois, os alimentares que não tenham doentes, deficientes ou idosos, enfim, aquela sequência toda que está lá estabelecida no parágrafo 8º do artigo 107A do ADCT da Constituição. Então, a União estabeleceu esse limite de gastos para estados, Distrito Federal e municípios, bem como para os seus entes de administração indireta, né, autarquias, fundações. É preciso observar a ordem cronológica e as prioridades previstas no texto constitucional permanente. Essa prioridade que está no parágrafo 8º do 107A, ela foi estabelecida apenas para a União e entes federais durante esse período transitório, né, estabelecido até 2026. É uma ordem prioritária diferente da que está lá no artigo 100 da Constituição. Então, ela é observada só nesse período estabelecido com limite de gastos, né?
é uma prioridade diferente. Então, esse é um regime transitório que foi estabelecido apenas para a União. Então, é importante que se estabeleça isso para não parecer que aquela prioridade que está no artigo 100 ela foi revogada, né? Não foi. Estamos no âmbito transitório do ato das disposições constitucionais transitórias. Há uma outra regra, Pedro, que eu queria destacar, que é a gestão de precatórios. Essa me parece uma iniciativa muito boa, muito mesmo, né? Eu queria destacar aqui. Queria primeiro relembrar que o Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade 4357 e 4425, e a 5348 também termina tocando nisso. Então, mas sobretudo a 4357 e a 4425, o Supremo, ao julgar essas ADIs, ele entendeu que eram inconstitucionais, como nós vimos, o parágrafo 15 do artigo 100 da Constituição e o artigo 97 do ADCT, né? Então, isso ficou estabelecido. Mas nós também vimos que o Supremo, quando julgou essas ações, ele modulou os efeitos, né? Estabeleceu aí um prazo de 5 anos. Quando o Supremo modulou os efeitos, ele, numa questão de ordem que foi suscitada, ele determinou, entre tantas outras providências, que se delegasse ao CNJ competência para disciplinar melhor a situação, né? Porque o CNJ reconheceu que o Supremo, melhor dizendo, reconheceu que o CNJ tem competência para monitorar e supervisionar o pagamento de precatórios pelos entes públicos. Muito interessante, porque o CNJ vem ganhando uma importância muito grande na recomendação de boas práticas, na observância das condutas do judiciário, na implementação de políticas públicas judiciárias. Então, o Supremo teve uma iniciativa interessante nesse caso, né? E por causa dessa competência que foi atribuída ao CNJ pelo Supremo, o CNJ editou a Resolução 303 de 2019. Resolução 303 de 2019 foi editada pelo CNJ para tratar da gestão dos precatórios, né, e dos procedimentos operacionais em torno deles, né, em torno dos precatórios, no âmbito do judiciário. E o CNJ, por meio dessa resolução, terminou padronizando a operacionalização das normas que regulam o regime de precatórios. E a preocupação muito interessante, eu achei muito interessante isso, queria registrar, com preocupação aí com o princípio da eficiência, né, de padronizar, de operacionalizar, de viabilizar aí o cumprimento das regras de precatório, porque tem sido sistemática a desobediência, né, e por isso que a gente tem tantas emendas constitucionais sucessivas para tentar rearrumar a casa. E aí o CNJ, enfim, editou isso. Mas agora, com a emenda constitucional 114, vejam que interessante, o constituinte derivado, talvez instado pela preocupação de tantas emendas constitucionais, de um assunto que é recorrente, casuístico, que não se resolve definitivamente. Então, a emenda constitucional 114, em seu artigo 6º, estabeleceu que o Congresso Nacional tem um prazo de 1 ano para promover, por meio de uma comissão mista, um exame analítico dos atos, dos fatos e das políticas públicas, com a finalidade de perceber o que é que está gerando, quais são os fatos, os atos públicos que têm gerado condenação em precatórios, têm gerado condenações e expedição de precatórios, né? Examinar aí as sentenças contrárias à União, como é que se pode corrigir a atuação da União para evitar essas condenações. E isso é muito interessante, porque o CNJ deve fazer isso, né, em cooperação com o Tribunal de Contas da União, com o Congresso Nacional. E isso vem ao encontro, Pedro, do ambiente de consensualidade que nós vivemos hoje por conta do Estado democrático.
E é muito interessante. Então, essa comissão mista, né, do CNJ, com o Congresso Nacional, com apoio do Tribunal de Contas da União, deve gerar aí a edição de alguma norma, de alguma resolução, tratando de medidas e previsões normativas que reforçam essa importância do CNJ na definição, na execução e na articulação de políticas relacionadas com o sistema de justiça brasileiro. Então, isso reforça a importante função que o CNJ tem de ser um verdadeiro laboratório, né, observatório e divulgador de boas práticas judiciais, né, no sistema de justiça do Brasil. Então, essa é uma medida que me parece muito interessante, que merece destaque aqui nesse nosso assunto que estamos aqui debatendo nesse momento. Então, uma regra que prevê aí a gestão de precatórios, o STJ aí como observador, né, e, enfim, com a finalidade de encontrar melhor um diagnóstico, né, de diagnosticar a situação, saber por que a União tem sido condenada, quais são as causas, tentar apresentar medidas profiláticas, preventivas e contribuir para que haja efetivamente a adoção de providências ou de medidas que contribuam para o cumprimento o pagamento desses valores de precatório. Também queria lembrar que a Constituição, nos parágrafos 9º e 10, na redação que foi dada pela Emenda Constitucional 62, a Constituição ela previu a compensação, o abatimento a título de compensação, né, no valor do precatório de débitos para com a respectiva fazenda pública. Então, como é que estava previsto isso, né? Os parágrafos 9 e 10 do artigo 100 previam que o juiz da execução, antes de expedir o precatório ao presidente do tribunal, ele solicitava à fazenda pública devedora informações sobre débitos do credor de precatório, e se houvesse débitos, o juiz já abatia do valor do precatório, e o precatório era expedido já com esse abatimento. Haveria aí uma espécie de compensação. E eu queria relembrar mais uma vez as ADIs 43, 57, 44, 25. Nelas, o Supremo entendeu que não era possível isso, né? E, na verdade, proclamou a inconstitucionalidade dessa previsão, dizendo que era inconstitucional, né, esse abatimento aí. Diante dessa proclamação de inconstitucionalidade, a Emenda Constitucional 113, ela trouxe uma alternativa, que me parece interessante, né? E o parágrafo 9º do artigo 100 foi alterado. O texto é longo para que eu coloque aqui na tela, então eu vou ler rapidamente. Ele diz assim: sem que haja interrupção no pagamento, sem que haja interrupção no pagamento do precatório, o precatório foi inscrito e vai ser pago regularmente, então não há interrupção, não há aquele abatimento automático, compulsório, que o Supremo disse que não era possível. E mediante comunicação da Fazenda Pública ao Tribunal, então a Fazenda precisa comunicar, então o precatório foi expedido, vai ser pago, então a Fazenda pode peticionar e dizer: esse credor de precatório, ele é meu devedor também, está aqui, tem débitos inscritos em dívida, tem execução fiscal contra ele, então ela pode informar. Então ela vai informar o valor correspondente, né, desses eventuais débitos. E o precatório, então, vai ser depositado, vai ser colocado à disposição do juízo da execução, né? E ele vai definir o destino dos valores. Então, como assim? O precatório vai ser inscrito no valor integral, não existe aquele abatimento compensatório que era feito e que o Supremo disse que era inconstitucional. O valor vai ser depositado vai ser pago com a devida correção monetária, como deve ser. E antes do pagamento do precatório, a Fazenda pode comunicar ao tribunal eventuais débitos inscritos em dívida ativa contra o credor,
E o juiz, então, vai verificar, porque pode ser que a Fazenda apresentou isso, mas em uma execução fiscal, numa delas já foi reconhecido que o débito é indevido, ou já houve proclamação de uma prescrição intercorrente, ou houve uma ação anulatória que foi acolhida, então o juiz precisa apurar isso tudo e destinar para verificar se uma parte daquilo pode virar penhora numa execução fiscal, há um saldo aí em favor do próprio credor. Enfim, o juiz vai avaliar a destinação do valor. Pode parte desse valor ter sido cedido para alguém que adquiriu aquele precatório, precisa ver se isso não gerou alguma fraude à execução, ou se aquele valor efetivamente está liberado. Então, o juiz vai fazer essa análise e a destinação dos respectivos valores. Então, foi uma alternativa que o constituinte derivado apresentou à inconstitucionalidade proclamada pelo Supremo. De fato, não há uma compensação automática, um abatimento compulsório, mas o juiz vai, antes de pagar, verificar o destino dos valores. Também é possível a utilização do crédito precatório, como eu disse, como moeda de pagamento. Isso já era possível, a Constituição previa para aquisição de imóveis públicos, né? E agora a emenda constitucional 113 reforçou e ampliou as possibilidades. Então, é possível usar o precatório para pagar débitos parcelados ou inscritos em dívida ativa. E aí isso também é possível usar como transação resolutiva de um litígio. É possível usar para pagamento de outorga de delegações de serviço público, para aquisição de participação societária daquele ente público, aquela participação societária que foi disponibilizada para a venda, por exemplo. É possível também usar o precatório na antecipação de valores que possam ser recebidos a título de excedente de óleo, né, ou excedente em óleo em contrato de partilha de petróleo, enfim. O precatório pode ser utilizado como moeda para pagamento em algumas situações. Isso é interessante, né, uma forma de desonerar o ente público, né, e movimenta aí um mercado, né, aumentando aí a possibilidade de cessão de crédito, né, que já é um mercado consolidado. O precatório ele pode ser objeto de cessão e o cessionário pode utilizar ele para pagar um tributo, para adquirir um imóvel público que tenha sido desafetado e posto à venda, uma participação societária da União, participar de uma privatização. Enfim, aquele crédito pode ser utilizado como moeda para essas finalidades. E, finalmente, a emenda constitucional 113 estabeleceu que os precatórios devem ser corrigidos pela Selic. Isso, esses precedentes todos aqui destacados, o tema 810 da repercussão geral do Supremo, o tema 905 dos repetitivos do STJ, a ADC 58, e as ADIs 4357, 4425 e 5348, estabeleceram que os precatórios, enfim, que os créditos de precatório têm uma correção própria, dependendo do tipo, da natureza jurídica da relação ou do tipo de crédito, de condenação, mas estabeleceu em grande parte que seria o IPCA-E, que já estavam, inclusive, previsto em emendas constitucionais, como nós vimos. Em algumas situações há uma taxa específica, como Selic ou outras, mas a emenda constitucional 113 estabeleceu que a Selic seria a taxa de correção. Eu tenho um receio se, de fato, a Selic reflete exatamente a inflação, e o Supremo já disse que o índice tem que refletir a inflação. Mas, enfim, está previsto, e me parece que a Selic, prevista aí na emenda constitucional 113, ela só pode, se for realmente considerada como válida, ela só pode ser aplicada a partir da vigência da emenda constitucional 103, que está no final de dezembro de 2021. Então, não é possível aplicação retroativa, porque nem mesmo uma emenda constitucional pode atingir um ato jurídico perfeito, uma coisa julgada, um direito adquirido. Há um princípio aí da irretroatividade e ela só pode, enfim, ser aplicada se houver
respeito aí às regras de direito transitório, né, de direito intertemporal. Então, meu querido Pedro, esse foi o material que eu separei para a nossa conversa aqui. Eu acho que eu exagerei aqui no tempo, né? Não me controlei adequadamente, mas espero que dê tempo ainda para o nosso debate. Estou à sua disposição. Imagina, professora, foi uma excelente palestra. Acho que o senhor esgotou o tema, né, relativo ao novo regime, e fez um apanhado muito preciso a respeito da sistemática anterior e dos impactos dos precedentes do Supremo que levaram, né, de certo modo, ao nosso atual estado de coisas, né? Hoje a gente tem um novo regime, né, que se mostra uma questão extremamente sensível, né, porque, como o senhor bem colocou, a sistemática de os precatórios, de um modo geral, o regime de pagamentos precatórios, ele não deveria ser algo tão maleável, tão mutável como tem sido observado nas últimas décadas, né? Deveria haver uma certa segurança a respeito da forma de pagamento dos precatórios, até para que o administrado tenha essa compreensão e possa se programar, né, com uma certa segurança a respeito de como vai se dar o pagamento, né? Não poderia ficar sujeito a eventuais mudanças de regras a partir de emendas constitucionais. Então, assim, de fato é um tema sensível, né? Mas do outro lado da balança a gente também tem o problema do atual contexto de restrições orçamentárias, né? Então a gente de fato tem escolhas trágicas, a gente sabe que o cobertor é curto e daí fica esse problema para a administração, né? Então, de um lado nós temos o interesse público e do outro o interesse do particular. Então, de fato é um problema que no seu âmago envolve o texto constitucional, né? E envolve a própria definição, o próprio modelo de Estado. Então, assim, é um tema que toca vários pontos sensíveis. Não à toa, o Supremo sempre é acionado a se manifestar a partir dos novos regimes que são instituídos, né? E como o senhor muito bem pontuou, um marco para esse debate é a própria Emenda Constitucional 62 e as ADINs que vieram em decorrência disso. Eu acho que ali o Supremo fixou importantes balizas a respeito do campo de modificação, né, aberto ao constituinte derivado, para que ele possa alterar a forma de pagamento dos precatórios. E eu acho que aquelas 4 ADINs que foram julgadas entre 2011 e 2013, né, eu lembro que eu acompanhei a sessão de julgamento de fora, assim, estando presente na sessão plenária, eu lembro como os debates foram debates ricos e de fato, eles estabelecem diversas balizas até no que tange ao poder de emenda, né? E considerando esses precedentes, a gente observou, de certo modo, um diálogo institucional com o poder constituinte derivado no mais alto nível, que é o nível constitucional, né? No que tange ao poder constituinte derivado ajustar as emendas a partir do julgamento do Supremo e dizer, olha, a partir de agora estou cumprindo. A gente pode ver isso em várias passagens do novo regime, né? Como o senhor bem pontuou, no que toca à gestão de precatórios e também no que toca ao próprio regime de compensação, a gente vê os impactos do julgamento das ADINs pelo Supremo. O regime de compensação, inclusive, na mensagem da Presidência da República para o Congresso Nacional, consta expressamente, olha, o parágrafo 9º, esse novo regime de compensação, vem, inclusive, para sanar os vícios apontados quando do julgamento da ADIN 4425 pelo Supremo Tribunal Federal. Então, não há como negar a existência de um diálogo entre os atores constitucionais. Ainda assim, né, o novo regime é um regime polêmico, né, trouxe vários questionamentos a respeito dele, tanto que desagou novamente em novas ADINs aqui no Supremo, né? E de novo, a gente vê, de um lado, os requerentes trazendo como baliza o julgamento das referidas ADINs, da Emenda Constitucional 62, e do outro, a gente vê quem defende o novo regime, uma defesa a partir também dos precedentes do Supremo, falando, não, o Supremo decidiu nesses termos. As novas emendas, elas seguem o que o Supremo decidiu naqueles julgamentos. E o que faz surgir
um certo ponto interessante, né? Em que medida, talvez, mesmo julgamentos em controle concentrado não deveriam ter uma melhor fixação de teses jurídicas, né, que expressassem as raciones a respeito, né, as razões de decidir adotadas pelo Supremo, de forma a espancar eventuais dúvidas que venham a surgir, né? A gente observa que no julgamento das ações diretas, geralmente elas se restringem à declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos e mais recentemente, né, tem começado a se observar um movimento do Supremo também em fixação de teses, né? Talvez as teses, ao explicitarem as razões de decidir, pudessem, de certo modo, sanar esses problemas e melhor delimitar as balizas de julgamento que foram adotadas para orientar, seja o Congresso enquanto legislador, seja o Congresso enquanto constituinte derivado, a tratar do tema, né, aperfeiçoando ainda mais o diálogo institucional. Ainda assim, né, como eu disse, tem vários problemas que foram suscitados, né, que estão sendo suscitados por meio dessas ADIMs, e boa parte das perguntas que nós tivemos hoje alcança um pouco algumas dessas questões. Eu destaco, professor, se o senhor me permite, a pergunta da Alessa Sumizomo e da Carolina, elas, por um lado ou por outro, as duas perguntam, né, quais seriam os pontos polêmicos constantes das mudanças introduzidas pela emenda, né, e principalmente a Carolina pergunta se o senhor observaria no novo regime jurídico uma contrariedade ao princípio da separação dos poderes, né, que eu acho que é um norte a orientar esse debate em torno do novo regime, seja observando um diálogo institucional legítimo ou mesmo em que medida, né, a gente está no campo do diálogo institucional ou em que medida a gente está no campo da contrariedade à interpretação do Supremo. E aqui a gente tocaria vários pontos importantes, até em termos de dizer quem deve dar a última palavra, em termos de interpretação da Constituição. Enfim, a gente sabe o curso teórico que tem, as disputas teóricas que tem nesse campo, né? Momentos de autocontenção da corte, momentos de ativismo, enfim, tem vários pontos polêmicos envolvidos nisso, mas eu queria ouvir o senhor um pouco a respeito do princípio da separação dos poderes e a partir do novo regime jurídico dos precatórios. Pedro, essa pergunta é muito difícil porque envolve, assim, seria difícil responder em poucas palavras, né? A primeira preocupação é se temos ainda a separação de poderes como foi concebida originariamente desde Montesquieu, né? Quando Montesquieu concebeu a ideia de separação de poderes, texto e norma se confundiam, né? O juiz era a mera boca da lei, né? E a metodologia jurídica hoje é bem diferente, né? A norma é fruto da interpretação que se faz do texto, e a nossa formação jurídica se apegou tanto a isso que muita gente fala em ativismo quando o órgão jurisdicional interpreta o texto para editar a norma, nessa atividade que é mais construtiva do que declaratória. Muita gente confunde achando que o judiciário está legislando, né? Então, é muito difícil. E na implementação de política pública, muitas vezes o executivo termina também, ao interpretar o texto, também construindo normas, né? Por isso que o ambiente de consensualidade é fundamental para que essa construção seja feita, né, a partir de pontos de consenso entre os diversos órgãos instituídos, né? Mas a sua pergunta é muito interessante, além de desafiadora e difícil, porque o que a gente tem é um entendimento que o Supremo já afirmou em momento anterior, né, em alguns anos anteriores, e aí o legislativo, e aí a gente tem os três órgãos envolvidos ao mesmo tempo, né? Porque o legislativo, atendendo à necessidade do executivo, edita novas emendas constitucionais que, né, reproduzem o problema que já foi enfrentado pelo Supremo. A gente vive também a ideia do concretismo constitucional, de que isso gera mutações constitucionais, né? A realidade
pode alterar e gerar nova interpretação, mas, de fato, é realmente difícil saber se isso impacta na separação de poderes. Eu arrisco dizer que, em tese, não, porque a função do Supremo não está sendo usurpada nem eliminada com a edição dessas emendas constitucionais. O Supremo continua à disposição para reexaminar o assunto e proclamar mais uma vez a inconstitucionalidade ou conferir uma interpretação conforme, ou dizer que não há inconstitucionalidade, ou fixar aí um prazo para reajuste, criar regras de transição. E veja que, nesse cenário, eu reafirmo que a criação a previsão da criação de uma comissão mista com a participação do CNJ, do Tribunal de Contas, do próprio Congresso Nacional, é uma medida muito interessante nesse ambiente de consensualidade, de construir aí medidas que tentem diminuir o volume de condenações a que tem sofrido, que a União tem tido, né? Mas, se eu bem entendi a pergunta, eu entendo, talvez de forma muito simplista, né? A gente precisaria discutir com mais profundidade, mas de forma simplista e reducionista, parece-me que, num primeiro momento, as funções de cada poder estão preservadas aí, não tem havido usurpação, aparentemente. O que pode, talvez, é o que alguns chamam de fraude à Constituição, né? Uma emenda constitucional com elementos retóricos diferentes reproduz uma outra que já teve a inconstitucionalidade proclamada pelo Supremo. Talvez estejamos diante de um cenário de fraude à Constituição, mas de ofensa à separação de poderes eu não enxergo. Mas, se houver alguma ofensa, ela seria por outro motivo e não por esse. Eu acho que há pontos de constitucionalidade duvidosa, ouso dizer isso, mas também compreendo a preocupação institucional de viabilizar o pagamento, mas a gente também não pode retornar ao cenário da irresponsabilidade administrativa, né? Antigamente não existia precatório porque os entes públicos não podiam ser condenados, eles eram irresponsáveis, não havia responsabilidade estatal, né? E precisa haver cumprimento da condenação que foi feita. Se teve condenação, porque houve algo errado, né? E aí precisa rearrumar a casa, né? Por isso, aí eu estou ficando circular e repetitivo, por isso que me parece interessante a previsão da criação de uma comissão para que o CNJ, junto com o Congresso Nacional e Tribunal de Contas, tenha um melhor diagnóstico e ajude a diminuir aí o impacto de tantas condenações. Concordo, professor. Realmente é um ponto muito polêmico e muito sensível, né? Eu acho que esse diálogo institucional é algo que a gente acompanha, né? Estando aqui na corte, estando fora, nos campos acadêmicos, enfim, é algo sensível, né? Dizer quais são as linhas que demarcam os poderes constitucionais, mas é algo que é construído com o passar do tempo, o passar das decisões. É algo dinâmico, não é algo, como o senhor bem colocou, não é algo estático, né? Passando para uma próxima pergunta, é até uma pergunta que eu tinha anotado aqui, por coincidência, o Daniel Correia, ele pergunta, embora não haja interrupção do pagamento do precatório ao juízo, a nova regra de compensação do parágrafo 9º do artigo 100 não continua impedindo a liberação dos valores ao credor, a depender da mera existência de dívida ativa, que pode estar garantida em debate, etc. A minha dúvida, um pouco também decorrente da leitura desse novo regime do parágrafo 9º, era mais voltado para como conciliar a ideia de uma cessão de precatório, né, que é permitida, com a ideia da compensação do parágrafo 9º. O senhor mencionou assim, que caberia ao juízo verificar na cessão eventual fraude à execução. Essa ideia de compensação prevista nessa nova estrutura, que traz alguns pontos positivos em relação ao regime anterior, né, que foi declarado inconstitucional pelo Supremo, mas ele, de certo modo, ele talvez não viabilizaria a cessão de créditos de precatório? Eu
dentro desse contexto de fraude de execução que o senhor pontuou? Veja, eu talvez eu possa não estar com nível de abstração suficiente, preciso de ter mais exemplos para ter o grau de abstração suficiente para ter aí uma visão teórica melhor do assunto, mas eu não consigo enxergar nesse momento incompatibilidade entre esse abatimento aí, ou essa compensação, com a cessão de créditos. Não me parece ser verdade. O que precisa ser examinado, e eu não gosto da resposta que diz depende do caso concreto, mas nesse caso não tenho como fugir dela, né? Então, mas aí a gente precisaria de muitos casos para ter uma abstração mais segura. Não me parece que haja, enfim, essa incompatibilidade, até porque, veja, a compensação ela é informada no processo, né? A Constituição prevê essa necessidade dessa informação. E se já há enfim, a boa-fé também precisa ser observada nesse contexto. Se o terceiro está adquirindo de boa-fé, não há nenhuma inscrição em dívida, ele obteve todas as certidões, não há nenhum risco, não há... Isso acontece como em qualquer aquisição e qualquer cessão. O precatório é um crédito como qualquer outro, né? Da mesma forma que eu posso ceder um imóvel a título gratuito ou oneroso, ceder um crédito, qualquer outro bem, eu posso ceder um precatório. Então, não me parece que isso gere um problema. Mas aí o juiz, quando for liberar, ele vai fazer essa análise a pedido da Fazenda, e um pedaço desse valor pode ser destinado a uma penhora, como sempre foi possível, a Fazenda podia ter pedido até antes, né? Mas pode, no meio disso, eventualmente ter uma fraude. Eu acho que os investidores ou adquirentes de precatórios precisam ter um pouco só de mais cuidado com essa previsão. Como, na verdade, sempre tiveram que ter, né? Eu acho que rigorosamente não há uma mudança. Só houve um procedimento para operacionalizar melhor isso, porque aquela previsão anterior, e aí eu concordo com a decisão do Supremo, ela tinha cara e cheiro de arbítrio, né? O juiz abatia e compensava já sem que o sujeito tivesse qualquer chance, né? Afetando o devido processo legal, porque ele podia estar ali inscrito em dívida, a dívida ser indevida, ou tem uma inconstitucionalidade que não foi percebida pela administração, ou tem uma prescrição que não foi observada, ele está ainda discutindo aquilo, né? Mas da forma como está, ela é menos, ou parece menos arbitrária, né? Há uma chance, a Fazenda vai mostrar ali, a chance do particular mostrar que não é bem assim, que não tem aquele débito, ou garantir por outro meio para que o valor seja liberado, né? E para que aquela compensação, ou melhor, aquela cessão seja resguardada. Então, ele vai ter uma chance ali de mostrar, de se resguardar, de se defender. Me parece bem menos... enfim, estou ficando repetitivo já, né? Me parece bem menos arbitrário do que era quando o Supremo, inclusive, disse que era inconstitucional. E uma última pergunta, professor. Na sua opinião, se os precatórios constituem dívidas do Estado reconhecidas judicialmente, o teto dos gastos seria a eles aplicável tal como determinado pelas emendas constitucional 113 e 114? Né? Afinal, enquanto dívidas públicas, aquilo que é pago aos credores de títulos públicos não está sujeito ao teto, né? Então, seria correto, no seu entender, a submissão dos precatórios ao regime de teto dos gastos? Eu não entendi o precatório dos estados, né? Não, do Estado de um modo geral. Precatório da União, dos Estados Unidos. Desculpa, da União, exato. Do Estado... Estado Fazenda Pública. Exato, Fazenda Pública, exatamente. A pergunta é se o limite de gastos é possível? Não, se o senhor entende ser correto, assim, na sua opinião, né, a submissão se faz sentido submeter os pagamentos dos precatórios ao limite de teto dos gastos, assim, se a conta fecha, se faz sentido ou se haveria um problema, né? Considerando, inclusive, aquele ponto que o senhor levantou de como o limite vai gerar
o risco da criação de um passivo, né, que vai se alongar no curso do tempo e, eventualmente, até gerar uma situação de dívidas talvez impagáveis ou um problema na questão da duração razoável do processo. Então, a pergunta, eu acho que gira muito em torno desse ponto, né? Na sua opinião, é correto, seria legítimo a submissão dos precatórios da União ao regime de teto de gastos? Eu considero, Pedro, que é bem complicado esse limite de gasto, né? Talvez eu esteja medindo as palavras aqui, né? Mas me parece, estou tentando encontrar o adjetivo o mais polido, né? Mas se a gente considerar o que o Supremo já decidiu em outros casos, me parece realmente ofensivo, né? Mesmo havendo aí uma dificuldade institucional, acho que eu vou dizer de outro modo, nós temos um problema no Brasil histórico que nós somos o país do atalho, né? Em vez de se adotar um caminho que às vezes é melhor, mas é mais duro, mais difícil, vai doer mais, vai cortar na própria carne, prefere-se tomar um atalho que parece mais cômodo, né? Só que esse atalho, essa comodidade, ela ofende direitos fundamentais, né? O sujeito está disputando há anos, consegue uma condenação, foi inscrito precatório, está previsto no orçamento e ele não vai receber, porque tem um limite. Eu tenho muita dificuldade, eu vejo isso com cara de abuso, de arbítrio, de exagero, por mais justificativas financeiras que existam. Eu acho que é possível haver outros caminhos que tentem sanear as contas públicas. Eu tenho dificuldade de entender isso como legítimo, né? Juridicamente falando, né? A gente tem vivido um cenário de interferência de outras ciências no direito, que é inevitável, a e multidisciplinariedade, mas as disciplinas zetéticas, como se diz, né, elas não podem ser utilizadas para dar soluções dogmáticas, né? Não, mas uma análise econômica aqui a gente entende que é possível. A análise econômica serve para nos ajudar a diagnosticar e a encontrar alternativas, mas ela não dá a solução dogmática. E, dogmaticamente falando, não me parece adequado esse limite de gastos. Além de ofender as garantias do credor, né, de quem obteve, ela é um problema para a própria administração, porque, além da própria moralidade, tem um problema de economicidade. Isso está economizando mesmo, está gerando uma bola de neve, né, e tornando-se impagável, né? Eu não sei, eu tenho dificuldade, né? Talvez eu esteja me controlando aqui para não usar um termo mais duro, né? Mas Campo das escolhas trágicas, né? Que a gente é. comentou logo no início do cobertor curto. Pois é. Assim, é o cotejo do interesse público com o interesse do administrado. Enfim, realmente é uma bola um pouco Mas aí dividida, né? é interessante essa sua provocação, porque a gente pode também dar um passo atrás para reinvestigar o conceito de interesse público, né? Sim, Atende o interesse público não cumprir decisões judiciais no modo que deveria ser, né? Não adimplir uma dívida de alguém que está ali buscando há algum tempo, né? Depois da implementação dos direitos fundamentais, atender os direitos fundamentais é atender o interesse público também, né? com certeza, né? A atuação do interesse público ela se dá em função do interesse também individual de cada um, né? Dentro Sim. dos direitos e garantias que a Constituição bem prescreve. Eu digo que é um ponto difícil porque é aquela questão do direito financeiro, né? Que envolve, de fato, as escolhas trágicas, né? Dentro do orçamento. A gente sabe que o orçamento é, de fato, um campo de disputa e que a ideia de que eu concordo com o senhor, no todo da palestra, de fato é algo que é importante refletirmos
né, nós, enquanto acadêmicos, enquanto professores, advogados, a corte, né, os congressistas, enfim, todos os atores, todos os intérpretes envolvidos na concretização de sentidos de texto, a gente também tem que ter um cotejo do pano de fundo, onde a interpretação é feita e todo o contexto político, econômico, social que dele decorre. Então, eu concordo com o senhor. Assim, quando eu coloco a questão do interesse público e do interesse do administrado, é muito nesse sentido, né, de quando vamos fazer a concretização do texto, a gente levar em consideração todos esses aspectos para alcançar o melhor sentido do texto constitucional. Mas eu concordo com o senhor que o regime traz uma série de indagações a respeito da compatibilidade dele não só com o texto constitucional, mas também com o sentido de texto que o Supremo tem conferido. É algo que o Supremo vai precisar refletir, né, quando for apreciar as ações diretas que estão hoje pendentes de conclusão do aparelhamento para análise da medida liminar. Enfim, é um tema que vai ser extremamente polêmico, e assim como foi a análise da Emenda Constitucional 62, eu acho que vai abrir um campo de debates e de reflexões muito importantes aqui na Corte. Então, eu acho que, até pelo adiantado da hora, peço desculpa àqueles que nos acompanham, mas o tema é tão interessante, envolve várias questões que a gente acaba perdendo um pouco a noção do tempo, mas, assim, é um tema que, de fato, quando vier a julgamento, vai ser tão importante em termos de definição de marcos e de vários marcos, assim como foi o julgamento da Emenda Constitucional 62. Então, eu acho que a fala de hoje à noite serve para esclarecer muito o que está em jogo, né, quais são os pontos polêmicos e quais são os sentidos que devem ser definidos. E por isso, professor, queria desde já parabenizá-lo pela palestra e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar dialogando com o senhor. Como eu disse, o senhor é uma inspiração para a minha trajetória acadêmica e profissional, então para mim é uma honra estar aqui hoje falando com o senhor. Eu gostaria até de passar a palavra para que o senhor fizesse as considerações finais, né, considerando o adiantado da hora. A gente tem uma série de perguntas aqui, mas peço desculpa a todos que formularam. Infelizmente, não vai dar para passar todas elas, mas eu acho que o panorama geral foi muito bem traçado pelo professor Leonardo. Então, eu acho que eu parabenizo pela ótima exposição de hoje e passo a palavra do senhor para as considerações finais. Pedro, minha consideração final é uma palavra: obrigado. Obrigado à presidência do Supremo Tribunal Federal pelo convite, ao meu querido amigo Alexandre Freire por viabilizar a minha estada aqui, a Bruna Esteves pela apresentação que fez, a você pelo diálogo que tivemos. Vejo que está aqui na audiência o meu querido amigo Fábio Monerá, queria deixar um abraço para ele também. E isso faz parte do meu agradecimento. A oportunidade de estar aqui me permite ver esse amigo, ainda que virtualmente. Enfim, foi uma oportunidade para mim, uma honra falar no Supremo Tribunal Federal para um público tão qualificado. Pena que não foi presencialmente, mas eu acho que eu consegui apresentar aí o conteúdo que pelo menos vai nos fazer refletir sobre o assunto. É um assunto que tem gerado aí um casuísmo e uma instabilidade que precisa ser objeto de reflexão. A gente precisa ter mais estabilidade para ter mais desenvolvimento. Eu que agradeço, professor, mais uma vez a oportunidade de estar aqui dialogando com o senhor, e eu queria novamente, né, agradecer a presidência do Supremo e agradecer e parabenizar a Secretaria de Altos Estudos, né? Como o professor bem colocou, o trabalho do Dr. Alexandre Freire tem sido sensacional à frente da Secretaria e tem contribuído muito para a formação desses espaços de diálogo
né, que muito aprimoram e vão entrar para a história institucional do Supremo. Então, de fato, a iniciativa do SciTalks, junto com diversas outras que têm sido feitas durante a atual gestão, são dignas dos mais sinceros cumprimentos. Então, fico muito feliz de fazer parte, né, de ter sido aberta essa oportunidade, principalmente de poder dialogar com o professor Leonardo, que, como disse, é um acadêmico que eu tanto admiro. Então, eu gostaria de agradecer a todos pela atenção hoje e gostaria de passar a palavra para o cerimonial. Agradecemos a todos pela participação e informamos que, em breve, o conteúdo deste evento ficará disponível no canal do Supremo Tribunal Federal no YouTube. Com a devida autorização, declaro encerrado este evento. Tenham todos uma boa noite e um excelente final de semana.